Fala galera, beleza? Estamos aqui começando o nosso primeiro podcast na PUB e o tema de hoje será Introdução da Música no Brasil e a importância do ensino nas instituições públicas. E falaremos também sobre o lançamento do single Depois da Festa de Damares Tessar. Fica com a gente até o final. Bom, a intenção do projeto tem como base ser uma agência social, produzir material de mídia ativo e constante para artistas com sistema de cotas. E logo, gostaria de pontuar que falar de música é falar de cultura. E falar de cultura é respeitar a pluralidade e a diversidade de símbolos existentes dentro de diversos tipos de comunidades. Bom, vamos falar um pouquinho agora com a nossa convidada, Damares Tessar. Agradecer pela presença hoje aqui. Obrigada, obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite. Quais gêneros da sua musicalidade? E conta um pouquinho pra gente sobre o gênero do single do lançamento que você fez. Então, eu acho que os gêneros musicais que se encaixam e que eu tenho tentado representar na minha música são os gêneros da diáspora africana, e dentro deles eu acho que a gente pode dizer que é a base da música popular brasileira no geral. É o samba, é o maracatu, é o frevo, é o axé, o ijexá. E essa música, Depois da Festa, é justamente um movimento que eu acredito que seja desse público mais jovem e dessas pessoas, desses artistas mais jovens, né? A gente entende que a gente está num processo em que a gente tem dado muito mais valor e tem tido muito mais acesso à tecnologia. Então faz sentido que a música também esteja se enquadrando nesse sentido. A música é um ijexá, mas a gente usa elementos eletrônicos e tem até uma certa discussão de qual o nome desse gênero. Uma galera de São Paulo deu o nome de ijexá eletrônico. Não sei se esse é o termo ainda, mas a gente está nesse processo de descobrimento também, de pegar uma música que é muito orgânica, que é um ijexá, que é um afroxé, e colocar ele com elementos de um beat, enfim, é isso. E quais as principais inspirações, Dan, para composição e até na questão da melodia mesmo, assim, que tem um pouquinho de eletrônico ali no final, a gente sente a sensibilidade de uma música um pouco mais mixada, né? Essa música em específico, as minhas composições no geral, na verdade, eu sempre falo sobre o que eu vivo, eu falo sobre o que eu acredito, sobre o que eu penso. Então, sempre que componho ou que penso na música e me expressar dessa forma, é sempre vindo do lugar de onde venho, das coisas que eu acredito. E como essa música fala de Depois da Festa, eu, junto com Juliano Parreira e Gustavo Cuchicumo, Paulo Rodrigues, a gente pensou nessa coisa de tentar trazer esse ritmo, que é o ijexá, com elementos de festa mesmo, sabe? Os elementos eletrônicos. Eu acho que foi mais ou menos essa ideia que a gente tentou fazer, de dizer que a gente também está aberta ao que vem e não perdendo a essência do que já existe. Quais os impactos positivos que a universidade influenciou na sua música? Eu acho que ficou mais corrido e puxado. Ter que conciliar a vida acadêmica com a vida pessoal, com a vida artística. E eu entendo também que é importante para mim, está sendo importante porque eu estou tendo outra perspectiva da música, né?
como eu estou fazendo licenciatura em música, estou tendo uma perspectiva da educação musical. E eu acho que isso me abre leque para outras possibilidades de como eu posso passar um conhecimento que é muito diferente de você ser artista, é você ensinar a outra pessoa o que é música, a ser um músico e, enfim, ensinar a teoria musical que é necessário. E eu acho que é uma outra perspectiva que me traz. É importante, está sendo importante, mas eu acho que eu não atribuo as minhas conquistas e as coisas que eu tenho vivido, a maioria delas, possivelmente, eu vou viver fora da academia. Mas é sobre as coisas que a gente faz também fora da academia. Acho que a gente se prende muito a essa bolha. Você acha que surte algum efeito, por exemplo, na vida do adolescente, ele aprender música desde a adolescência na escola? Eu acredito que sim, porque falando um pouco de mim e da academia, para mim é uma conquista muito grande. Eu venho do interior, eu sou uma pessoa que vem do interior, de uma área periférica, então eu acredito que pra gente, quando a gente entra na universidade hoje, é um motivo da nossa família ver a gente com olhar de esperança, sabe? Tipo, minha filha tá na faculdade. Não é tanta coisa assim que a gente sabe, a gente se forma e tá se ferrando aí. Mas a gente entende que a gente tem essa responsabilidade com a nossa comunidade de volta. De você voltar com esse diploma, de você voltar com essa trajetória, com essa busca. A música na educação do ensino fundamental e do ensino médio é importante, sim. Eu acho que quando o aluno vai para a escola, a gente aprende sobre matemática, a gente aprende a fazer contas, a gente aprende sobre português e aprende a gramática, a gente aprende a história e todas elas são muito importantes. Mas eu acredito que a música ela abre possibilidade para que aprendam e também consigam se expressar de alguma forma. Que eles entendam que eles têm outras possibilidades, que eles entendam que eles podem buscar outras coisas também, sabe? E isso foi importante para mim, saber que eu tinha essa outra possibilidade. E é importante que esses jovens também tenham essa perspectiva. Mas eu acredito que se a gente chega numa escola pública hoje e, sei lá, quer apresentar um MPB para eles, obviamente a gente não vai conseguir chamar a atenção dessas crianças e desses adolescentes, porque isso não faz parte da realidade deles. E eu acho que o mais viável é a gente entender o que está na realidade dessa criança, o que ela escuta geralmente. E a partir disso a gente tentar trazer isso na educação. Porque se a gente tentar empurrar a goela abaixo uma música ou um gênero ou uma coisa que não faz parte da realidade deles, com certeza vai ser chato. A academia ela lhe direciona ali para gêneros específicos ou gêneros que vêm da história, né? É uma forma acadêmica mesmo ou é um pouco menos complicado, assim? Tenta entender o aluno para ter essa troca? Eu acho que a gente aprende sobre entender a realidade do aluno em algumas disciplinas, como disciplina de educação. Mas a música em si no Brasil, ela é pautada numa música europeia branca, então ela claramente não é inclusiva. A gente estuda Bach, a gente estuda Beethoven, a gente estuda a história da música brasileira sempre baseada na música europeia, baseada em Portugal. E a gente vê muito pouco da música brasileira de verdade, né? Que seria os ritmos e a história da música de matriz africana, por exemplo, que é a base da nossa música hoje. Eu costumo dizer que tudo é samba. Qualquer música que você tocar, você pode fazer uma célula do samba que vai dar certo. Então, eu acho que a academia ainda peca muito nisso, que a gente ainda estuda muito a história europeia e não o que a gente deveria estar estudando para a gente até conseguir se aproximar um pouco melhor do aluno, desse público, né, que a gente tenta alcançar, que são adolescentes, jovens, enfim. Entendo. Dan, na sua opinião, o que falta estruturalmente falando para a integração artística social num todo? É porque falta muita coisa pra gente. A arte é isso. Eu acho que primeiramente a gente tem que melhorar a nossa educação mesmo, né? Pra gente poder chegar no ensino da arte. Porque a gente para pensar que a educação do Brasil hoje é muito precária e
E a gente não tem nenhum um ensino digno, sabe? Uma forma digna de você estudar. Então eu acredito que vai demorar um pouco mais para que a arte chegue também, sabe? Eu acho que o que falta é isso. Políticas públicas para que melhorem o acesso à arte em si, o acesso à informação, né? Acho que a gente está numa era assim que a gente tem muita informação, a gente recebe muita coisa, a gente vê muita coisa, mas a gente não tem a informação sobre aquilo, sobre como usar aquilo, sobre o que é, enfim. Bom, tem um tópico de um artigo que eu busquei aqui e ele fala assim: infelizmente, a educação musical no Brasil se tornou um privilégio para poucos, pois a maioria das escolas brasileiras aboliu o ensino da música dos currículos escolares devido a fatores como não obrigatoriedade da aula da música na grade curricular e a falta de profissionais na área. Você concorda com isso, Dan? Eu acho que as duas coisas são uma realidade, né? Se a gente parar para pensar, a gente não vai ter muitos profissionais formados em música porque a gente não tem essa cultura, não tem esse acesso. Eu vim entender que eu poderia fazer uma faculdade de música, eu já era, sei lá, bem mais velha. Isso nunca foi uma realidade para mim. Na verdade, a universidade nunca foi uma realidade para mim. Então, eu não sei se a não obrigatoriedade, porque eu acho que deveria haver a possibilidade. Se aquilo é uma coisa que o aluno vai seguir ou não, aí já é uma questão que ele vai decidir depois, mas eu acho que ele tem o direito de ter a escolha de assistir uma aula de música ou de arte ou do que seja. Então eu acho que é sobre ele ter o direito de ter acesso às coisas, entender que ele tem possibilidades, outras possibilidades, sabe? Você tem um ideal, ou se, tipo assim, surgiu uma proposta que não é muito do que eu costumo trabalhar, mas me atraiu a proposta, eu vou, ou é muito velado isso, ou é muito fechado, não, eu tenho meu ideal e é esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho que eu quero defender, e eu vou até, ou foge também quando precisa? Eu acho que eu sigo vamos dizer, ideal. Eu sigo um ideal do que eu quero que as pessoas entendam do que é minha arte, do que eu sou, do que eu acredito, do que o meu corpo é, do que minha pele é. Mas eu acho que isso é uma coisa muito relativa, sabe? Isso vai depender muito do que seria uma outra proposta, do que seria uma outra coisa. Como funciona para você o processo de criatividade para compor? Eu acho que tem um pouquinho de disciplina sobre eu sentar e falar, quero compor uma música, mas às vezes também não, ela vem de forma muito natural. Geralmente são sobre mim, sobre o que eu acredito e sobre o que eu vivo, então esse processo se dá a partir das minhas vivências mesmo, então é um processo mais natural, assim. Essa composição do single que você acabou de lançar é sua mesmo? É minha. Como que foi a experiência? Foi o primeiro single gravado, publicado? Esse não é o meu primeiro single, mas ele com certeza tem uma relevância e um peso muito importante na minha carreira. Porque eu acredito que agora eu estou um pouquinho mais madura e eu acho que eu consigo dizer um pouco melhor o que eu acredito e o que eu sou. E a gente produziu ele com Juliano Parreira, que eu falei, e Gustavo Cuchicomo, Paulo Rodrigues. A gente gravou à distância porque os meninos moram em São Paulo. Os prazeres que a tecnologia nos dá. E basicamente a gente se comunicou assim por videochamada ou por WhatsApp mesmo, a gente sempre se comunicando, falando, olha, eu pensei nisso aqui, ou a gente se ligava. E funcionou e deu certo. Então, no caso, o pessoal montou o esquema do single lá, enviou para vocês gravaram a voz, enviou para eles. Como que funcionou? A gente teve processos, algumas etapas a gente gravou aqui, outras etapas a gente gravou lá. E os meninos foram muito sensíveis, assim, ao que a gente propôs, ao que a gente queria fazer. Que isso foi uma coisa bem legal, assim, de se trabalhar com eles. É uma coisa que eu vou levar para a vida, o respeito que eles tiveram com o meu trabalho, o respeito que eles tiveram com os elementos que eu queria colocar na minha música.
foi tudo muito natural, assim. Acho que a gente produziu essa música e foi muito rápido, sabe? E atendeu as suas expectativas, tipo assim, nossa, quando eu vi a música eu fiz, não quero isso, ou então ficou ótimo, como que funcionou? É porque essa coisa de não gostar de algo ou gostar foi o processo mesmo. Tipo, a cada etapa a gente tinha acesso. Gravou a guitarra, gravou isso, e aí eu tinha acesso, escutava. Lá, legal, pensei da gente adicionar mais isso. Os meninos falarem, legal, pensei em colocar outra coisa. E eu acho que se deu mais ou menos nessa... Foi um processo, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado, sim. Muito mesmo. Ficou muito bom. Obrigada. Particularmente, adorei. Tô viciada, ouço todos os dias na minha casa enquanto cozinho. Eu sou sua fã, minha amiga, você sabe. Eu sou sua fã também. Bom, a gente separou algumas questões também, umas perguntas para a galera das redes sociais, né? Curiosidades sobre a nossa convidada. Vamos ver aqui o que a galera quer saber. A primeira pergunta tem aqui assim: já pensou em mudar seu nome para um outro nome artístico? Não. Eu já fiz isso e já ficou tessado. Já referenciou, né? Então é Damares Tessá. Já foi, já era. Então pegou o nome. Quando você descobriu que queria ser cantora? Ixi, Maria. Quantos anos? Tem quanto tempo? Como foi as primeiras experiências com a música? Os primeiros contatos? Eu acho que, como meu pai é músico e lá em casa a gente sempre teve acesso a instrumento, a gente sempre teve acesso à música, pra mim foi um processo natural, assim, cantar, tocar, gostar de discos, mas eu acho que um pouquinho mais velha, assim, com uns 15 anos, 14, foi quando eu comecei a querer fazer aquilo pra vida, assim. E aí Paulo entrou na onda, que é meu irmão, né? E aí a gente junto foi seguindo e viu que aquilo funcionava. Desde então a gente não parou. E qual a inspiração mais aleatória que você já teve? Eu tenho uma música que vou ter que revelar. Depois da festa foi uma parada bem peculiar. Quando eu compus ela, eu tava dormindo. E foi um sonho. Eu sonhei com um sonho bem aleatório mesmo, assim. Não vale nem a pena contar. E aí, eu sonhei com o refrão depois da festa. Tinha outras partes na música que eu ficava repetindo e cantando. E aí, quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Aí escrevi, guardei. E ficou um tempinho guardada. E logo depois, assim, um dia eu tava só em casa com pandeiro. E aí eu terminei ela. Dan, você toca algum instrumento? Meu primeiro instrumento é a voz. Meu instrumento principal é a voz. Mas a gente desembola aí no pandeiro, no violão, se precisar. Tem as congas, com certeza. Congas e atabaque são minha meta. Já teve show de lançamento? Vai ter um show de lançamento? A gente vai ter um show agora, sexta-feira, dia 15, na Feirinha da Jurema. Que vai ser o primeiro show depois do lançamento, né? E a gente vai cantar depois da festa e outras músicas também. Dan, vamos fazer agora então um bate-bola rapidão aqui. Eu falo uma palavra e você responde com uma palavra e no máximo uma frasezinha para se explicar, viu? Se você sentir necessidade, mas pode responder só com uma palavra, tá? Uhum. Vamos lá. Prioridade. Família. Sua família. Paz. É um estado de espírito. Afeto. Aprender. Meta. Meta. Peguei pesado, né? Deixa eu ver. Eu acho que minha meta é conquistar minhas coisas mesmo. As coisas que eu busco na arte, na vida acadêmica e na vida pessoal. É isso. Êxito. É isso. Eu acho que ter êxito nas coisas que eu busco. Eu acho que a mesma da meta, assim. Amar. Amor preto cura. Massa. Quero aplausos.
E aí, Dan, será que dá pra fazer então uma palhinha do refrão de Depois da Festa pra gente, a capela, só pra gente sentir a energia da música? Vamos lá, a gente ajuda com as palmas. Uma folha pra me benzer, pra tirar o mal de dentro. Uma reza pra me lembrar do interior de mim. É preciso saber voltar pra casa e me achar. Aê! Quero aplauso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. A gente abrangeu aqui alguns temas pertinentes, né, sobre o ensino e sobre esse lançamento maravilhoso. Já tem algum outro projeto já em vista ou ainda está curtindo ainda o calor desse lançamento? Ainda estou curtindo a brisa e o trabalho. Deu trabalho, né, amiga? Deu. E no próximo podcast iremos falar sobre a Lei Paulo Gustavo com o nosso amigo Deibes. Lembrei, Deibes, nosso amigo Deibes vai estar no nosso próximo podcast, então fica ligadinho que no próximo podcast, toda semana, vai ter um podcast novo no nosso canal Sua Agência Pub, no canal Cena Entretenimento, né? E também aí no YouTube e no Instagram. Então segue a gente aí nos canais, ativa o sininho para você não perder e ficar ligadinho, beleza? Bom, vou apresentar então aqui a minha equipe de hoje, que é Guto na edição. Temos também Alana e Rafael no suporte de imagem, viu, gente? Então essa é a nossa equipe de hoje. Agradecer o suporte aí da galera e tamo junto e é isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Aquele axé!